Veja só como a pressão popular faz a diferença. Enfiando o rabo entre as pernas, os parlamentares mudaram a versão e voltaram atrás. O famigerado Centrão negou que vai apresentar um texto alternativo à reforma da Previdência enviada pelo governo. No último fim de semana, a turma da sabotagem havia anunciado que faria sua própria reforma da Previdência. Um recuo calculado, pois as manifestações do próximo dia 26 tomaram proporções gigantescas no último fim de semana e o Congresso Nacional está apavorado. A declaração dos parlamentares veio após forte e intensa repercussão na internet e pressão nas redes sociais contra o movimento escancarado do Centrão, que estaria tentando emplacar uma reforma paralela totalmente populista, na tentativa de sabotar o texto de Paulo Guedes. Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, disse que defende que o objetivo do texto da reforma da Previdência seja trabalhar pela maior economia possível. Já o secretário especial de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, experiente na prática legislativa e cuidadoso para não ferir sensibilidades, chamou isso de ruído de comunicação, terminando com uma frase bem apropriada para o nosso Congresso: sempre foi assim no parlamento. O fato é que os projetos necessários para a transformação do Brasil já estão prontos e postos na mesa desses senhores, só aguardando a votação desses habitantes do covil parlamentar. Ir às ruas e exigir que esses políticos simplesmente cumpram seu dever, que é trabalhar e aprovar as reformas essenciais para tirar o Brasil desse buraco que os bandidos colocaram, é fundamental. O próprio presidente falou sobre a revolta popular. O que eu mais quero é conversar. Agora eu sei que tem gente que não é apenas conversar. Quando o Eduardo Eugênio fala aqui na medida provisória da liberdade, é uma realidade, está em vigor. Precisamos, obviamente, que o parlamento a aprove. Quando o Eugênio fala em velocidade, em rapidez, é o que eu estou sentindo nesse movimento espontâneo previsto para o dia 26. Espontâneo. Quer agilidade para votar as propostas que estão dentro da Câmara e do Senado. E se o Câmara e o Senado têm propostas melhores do que a nossa, que coloquem em votação. Sem o apoio das ruas, Bolsonaro não conseguirá derrotar o mecanismo corrupto. Se fosse alguém do partido X procurar um ministro indicado pelo partido Y, geralmente não era atendido. Não tem como dar certo um país administrado dessa maneira. Cada vez que a gente toca o dedo numa ferida, um exército de pessoas influentes se voltam contra mim. Busco de todas as maneiras desacreditar. Lançam uma mentira a meu respeito. Eu falo que não é verdade. No dia seguinte a imprensa fala que eu recuei. Pode rir à vontade, pô. É o tempo todo assim. Reconheço as minhas limitações, que não são poucas. Outro dia eu falei que não nasci para ser presidente. Desceram a lei em mim. Quem nasceu está preso, respondendo processo ou sacando o vento. É hora de provar que realmente queremos um Brasil diferente e sentar ao lado de Bolsonaro na cadeira presidencial. E como não conseguem nos derrubar, vamos assim dizer, por medida das outras, ficam o tempo todo metendo uma cunha entre nós. Nós temos uma oportunidade ímpar de mudarmos o destino do Brasil. Não vai ser eu, apesar de meu nome ser Messias, terei essa capacidade. Precisamos de todos os senhores e das senhoras. Ninguém tem um país tão maravilhoso como o nosso. Eu cito Israel, podia citar Coreia do Sul, Japão, entre outros. Olha o que eles não têm, veja o que eles são. Olha, vem para cá. Olha o que nós temos, que nós não somos. Quem tem terras agricultáveis como a nossa, locais turísticos, primeiro lugar no mundo em belezas naturais. Quem tem, o Almirante Bento, das Minas de Energia, um subsolo como o nosso, é um país maravilhoso, que tem tudo para dar certo. Mas o grande problema é a nossa classe política. Nós temos que mudar isso. Dia 26 de maio, próximo domingo, todo cidadão de bem do Brasil tem um compromisso com o futuro do Brasil. Rapidinhas. O pacote anticrime de Moro não está sendo visto com bons olhos pelo alto escalão da OAB. Aliás, para que serve mesmo a OAB, hein?
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, que já atacou o pacote anticrime em outras oportunidades, criticou a ida de Moro ao Ministério da Justiça e disse que a Lava Jato tinha que acabar, entregou ontem documento ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O texto destrincha o pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. 10 propostas são alvo de críticas ou rechaço. OAB quer excluir do pacote a mudança nas regras que caracterizam legítima defesa de policiais, o chamado excludente de ilicitude e a gravação de conversas de advogados com clientes. Enquanto os críticos seguem tentando reduzir o alcance da proposta de Moro, o ministro mantém uma agenda intensa de encontros com parlamentares. Moro não está poupando esforços para conseguir a aprovação do pacote anticrime e manter a estrutura do Ministério da Justiça. Com base apenas em sua agenda oficial, o ministro já se reuniu com 106 parlamentares em menos de 5 meses de governo. Moro teve encontros com mais de 1/6 do Congresso Nacional. Após o revés parcial com a perda do COAF, Moro intensificou ainda mais os encontros com parlamentares, que já haviam marcado presença de forma maciça no seu gabinete em abril. Além dos parlamentares, Moro já se reuniu até o momento com 8 governadores. É nos estados que a maioria das políticas de segurança pública é adotada, mas o ministro mantém o foco de atuação no seu pacote anticrime no Congresso. No último fim de semana, o ministro usou sua conta no Twitter para elogiar e defender um modelo prisional que conte com 100% dos presos trabalhando. Essas 2 penitenciárias, em Chapecó e São Cristóvão do Sul, em Santa Catarina, nas quais 100% dos presos trabalham, são modelos que precisam ser conhecidos e disseminados. O DPEM do Ministério da Justiça e Segurança Pública está trabalhando nisso, finalizou Moro. Bolsonaro decidiu viajar ao Nordeste e vai fazer uma ofensiva política em território quase todo comandado por governadores opositores. O presidente fará a primeira viagem oficial ao Nordeste para entregar casas populares e anunciar mais verbas para obras de infraestrutura. Na última semana, Bolsonaro anunciou que deverá enviar ao Congresso Nacional um projeto que altera a validade da atual CNH. O presidente voltou a defender sua proposta que prevê o aumento da validade da carteira de motorista CNH de 5 para 10 anos. A proposta também prevê que o motorista só perca a habilitação caso atinja 40 pontos em infrações, o dobro do que prevê a legislação. Em discurso na Firjan ontem, Bolsonaro também prometeu acabar com a indústria das multas. O governo federal enfrenta problemas com verbas, pois o Brasil ainda não se recuperou da ingerência e da roubalheira petista. Um estudo realizado pela Associação Contas Abertas afirmou que o governo bloqueou 100% dos recursos de 140 projetos de 11 ministérios. Além disso, outros 300 projetos tiveram 40% das verbas contingenciadas. Ou seja, o Brasil precisa aprovar a reforma da Previdência tributária urgentemente. Só assim o nosso país poderá ter um futuro digno e justo. A CCJ realiza audiências públicas para debater a proposta de reforma tributária. A expectativa é que o relatório pela admissibilidade, apresentado pelo deputado João Roma na semana passada, seja votado na tarde de quarta. O presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou ontem que o seu governo apresentará ao Congresso a fundamental proposta de reforma tributária depois que a reforma previdenciária for aprovada. Em mensagem publicada na rede social Twitter, Bolsonaro disse que a aprovação da reforma da Previdência é a porta de entrada para o progresso e viabilizará diversas ações econômicas benéficas, como a reestruturação do sistema tributário. Escreveu o presidente em seu Twitter. A nova Previdência é a porta de entrada para o progresso do Brasil. É com sua aprovação que se viabilizam diversas outras ações econômicas benéficas para o país, como a reforma tributária, que pretendemos apresentar logo após, compreendendo ser um desejo urgente dos brasileiros. Bolsonaro também afirmou ontem que não existe teoria da conspiração, existe uma mudança de paradigma na política. E que quem deve ditar os rumos do país é o povo. Assim são as democracias. A população tem que reagir. Convido vocês, no próximo dia 26, domingo, às 14 horas, enchermos
as praças, as avenidas em todo o Brasil.